Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre Brasília, os cálculos astrológicos que apontam o Brasil como uma grande nação da Era de Aquário. Bem, antes de tudo, gostaria de fazer uma introdução. No Brasil é praticamente proibido falar de símbolos. Eis o motivo pelo qual nós precisamos falar deles, porque a matriz de toda cultura tem um mitologema fundante, como muito bem explica o filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva. Então toda cultura só é uma cultura porque tem um mitologema que a funda. Ora, o mitologema do Brasil é o mesmo mitologema de Portugal, porque o Brasil, enquanto nação, é uma construção da coroa portuguesa. E qual é o mitologema da coroa portuguesa? É a aparição de Cristo ao primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, antes da Batalha de Ourique. Não é? Bem, em 1822, quando existe o golpe da independência, desferido pela maçonaria, de lá para cá, a maçonaria e as oligarquias que dirigem, oligarquias é um sentido mafioso, e as oligarquias mafiosas que dirigem o Brasil têm tentado implantar um outro mitologema fundante para o Brasil. Esta é a razão pela qual as 4 linhas históricas primordiais que foram originadas no Brasil depois de 1822 vão falar sempre da construção de uma identidade nacional. Ora, é impossível falar em identidade nacional sem que isso remeta à cultura. E aqui nós voltamos ao ensinamento de Vicente Ferreira da Silva. Toda cultura tem um mitologema, não é? Então, o que aconteceu é que Portugal tem um mitologema cristão, o Brasil herdou esse mitologema cristão, e a partir de 1822, as ações dessa oligarquia mafiosa, dirigidas pela maçonaria, tentam implementar um outro mitologema fundante na história nacional. E isso vai criar e tem norteado não só a política, bem como a cultura, bem como a história e a civilização brasileira. Então há uma ruptura profunda no psiquismo, digamos, da nação desde 1822. Brasília faz parte desta ruptura, né? Desta tentativa. Juscelino era maçom, todo mundo sabe. Aliás, eu tenho artigos no Medium em que eu dei o nome de todos os presidentes do Brasil, da República Brasileira, que foram maçons. Todos. Do início da República até os dias atuais. Bem, então voltando. No Brasil, é praticamente proibido falar de símbolos. Até o presente momento, os estudos acadêmicos sobre a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília foram escassamente estudados pela historiografia nacional, no sentido de projetar uma ideia nacional, compactado na questão técnica do projeto do Plano Piloto de Brasília, fazendo uso de recursos simbólicos relativos à temática da Translatio Imperi, que estão presentes na transferência do poder político e das instituições que acompanharam quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital, no dia 20 de abril de 1960, e a capital foi transferida para Brasília. Aqui eu queria invocar os termos extraordinários que o presidente Juscelino Kubitschek, na altura, em 1960,
dirigiu uma mensagem ao presidente da República Italiana nestes termos, abre aspas, eu inauguro hoje a nova capital do Brasil, na mesma data em que se comemora a fundação de Roma. A mais jovem cidade do mundo se volta, neste momento, para a mais antiga cidade da Terra, centro e berço da latinidade, onde o gênio dos romanos fixou as raízes da civilização ocidental. Fecha aspas. Ora, por que razão Juscelino Kubitschek dirigiu uma mensagem ao presidente da República Italiana nestes termos? Eu inauguro hoje a nova capital do Brasil, na mesma data em que se comemora a fundação de Roma. Porque esta data também é a data também da fundação do Brasil por Portugal. Por que Juscelino faz uma referência somente à fundação de Roma? Por uma razão simples e extremamente complexa. Juscelino alça Brasília à condição de Nova Roma, ou de Terceira Roma. Aliás, há textos muito claros em relação a isso. Por exemplo, não é do Gilberto Freire, é do... Meu Deus do céu, me fugiu o nome do antropólogo, do Darcy Ribeiro. Há debates em relação a isso. Todos esses debates foram feitos. E esses debates caíram nas calendas da história. Ora, o que é a Nova Roma? Ou a chamada Terceira Roma? Eu já fiz programas sobre isso, né? Os programas da Translatio Imperi. Os rituais de fundação de Brasília, isso mesmo que vocês ouviram. Brasília foi fundada dentro de ritos. Foram vários rituais. Esses rituais convidam a uma reflexão sobre o mito, a epopeia e a utopia que embalam o projeto da construção de Brasília, que de modo algum pode ser reduzido, como quer a historiografia nacional, a um projeto meramente modernizador, desenvolvimentista, porque o Brasil era um país atrasado e precisava de chegar para o Planalto Central. Claro que não. Isso aí é uma parte do discurso, mas não é o discurso. Nós estamos diante, a partir do momento que Juscelino alça Brasília à categoria de Terceira Roma, nós estamos diante de um dos temas mais graves de toda a história da cultura ocidental. A ideia da Terceira Roma presume a queda da Igreja de Roma e fala do surgimento de uma nova era com uma nova sede da cristandade. Várias capitais, vários países, desde que Roma, que é a sede da cristandade, foi colocada nessa condição, vários países já tentaram afirmar-se a si próprios como a Terceira Roma. Por exemplo, Constantinopla é a Segunda Roma, né, declaradamente. Depois Moscou, no século XVI, tenta ser a Terceira Roma. Lisboa tentou ser a Terceira Roma, arrogou para si, né? A França também, o Washington também, Brasília, para citar apenas algumas. A questão da Terceira Roma, repito, é que, em sendo Roma a sede do papado, aqui nós entramos no vastíssimo campo profético que fala claramente da queda e da apostasia da Igreja de Roma, da Igreja Latina, porque não há referência à queda da Igreja Bizantina. Então, ora, uma vez que cai Roma, entende-se ou subentende-se que cai a estrutura da cultura ocidental. Porque a estrutura ocidental, como bem lembra Fernando Pessoa, ela está assentada sobre um tripé, que é a filosofia grega, o direito romano e o que ele chama de moral cristã, não é?
Portanto, nesta articulação, se cai uma das pilastras, presume-se, evidentemente, que nós estamos falando da destruição do Ocidente. Ora, se o Ocidente vai ser destruído, o que vai nascer em seu lugar? Qual é o novo modelo de cultura? Esse é o ponto que envolve a discussão da Terceira Roma, e não só. Então, além disso, os temas como o problema da verdade, a noção de tempo histórico, sentido evolutivo da história, das eras civilizacionais, do deslocamento das civilizações, da chamada mutação do conhecimento, que é o translatio saber, encontram-se firmemente presentes no desenrolar de toda essa trama. Muito pouca gente sabe que as duas colunas que ostentam a entrada de todo o templo maçônico, teoricamente tidas como Joaquim e Boaz, na verdade não são Joaquim e Boaz, na verdade são as duas colunas que fazem menção a Translatio Imperi. Esse é um tema caríssimo à maçonaria. Aliás, a maçonaria não existe sem que se faça referência a essas duas colunas, temática sobre a qual no Brasil ninguém fala, não é? Bem, a temática da Translatio Imperi foi introduzida quando no Brasil? Ela foi introduzida num sentido de metamorfoseada, ela faz parte de toda a trajetória da coroa portuguesa. Isso é um ponto. Mas a partir de 1822, quando existe o golpe da independência pela maçonaria, repito, a maçonaria introduz um outro mitologema, começa a plantar os germes de um outro mitologema para criar uma outra cultura. Uma cultura que responderá à chamada República Maçônica Universal. Tá certo? Bem, o título que a maçonaria vai conferir ao príncipe regente Dom Pedro, portanto, de imperador e defensor perpétuo do Brasil, este título de imperador é um título umbilicalmente conectado com a ideia de Quinto Império, segundo a tradição portuguesa. E é dentro da ideia de Quinto Império que nós vamos ter a temática da Translatio Imperi, portanto, da Terceira Roma, ou da Nova Roma, como queira, ou da Nova Lisboa, Brasília como Nova Lisboa, não é? E aqui Lisboa é entendida como a Terceira Roma. Então, esses temas que envolvem a cultura simbólica, que envolvem os estudos de profética, que envolvem os estudos de escatologia, de apocalíptica, né? Tudo isso está presente nisto, que é o plano piloto de Brasília. Né? Essa temática é uma temática extremamente complexa. Em 2010 eu fiz uma palestra no terceiro seminário de extensão sobre ecologia da mente. Foi uma das muitas palestras que eu venho fazendo sobre esse tema, que é o tema das profecias históricas e esotéricas, evidentemente, que dizem respeito à fundação de Brasília, ou ao chamado papel que o Brasil tem que desempenhar como nação na era de Aquário. De novo, esse papel é um papel prioritário para a maçonaria nacional. E é interessante, que papel é esse que eles querem destinar ao Brasil? Porque não há como entender esse papel sem falar sobre a queda de Roma, da Igreja Romana. Não é? Então, o plano de piloto de Brasília, como eu mostrei nessa palestra de 2010, em Brasília, não é um avião, né, como se propaga comumente, é uma pomba. Essa pomba está voando
inclusivamente a forma do Lago Paranoá é uma forma estilizada desta pomba que está descendo, ela está em descida, né, do céu em direção à terra, e a forma do Lago Paranoá é como se fosse, simbolizasse o reflexo, né, da pomba. Essa imagem do plano piloto está consoante a imagem do Gênesis 1. O Espírito de Deus movia-se acima das águas. O desafio do depoimento do Lúcio Costa, de que Brasília nasceu do gesto primeiro daquele que assinala um local ou dele toma posse, portanto a cruz, não é? Então, o próprio Lúcio Costa já designa que a fundação de Brasília é uma fundação sagrada. E, curiosamente, apesar do Lúcio Costa ter escrito isso, a historiografia nacional faz questão de simplesmente desprezar esse dado. Porque cultura simbólica no Brasil é um tema proibido. Proibido. Então, Lúcio Costa, ao dizer que uma cruz, né, nasce, é o primeiro gesto daquele que assinala o local, que toma posse, essa cruz é uma adaptação de um grande pássaro de asas abertas, voando em descida do Lago Paranoá. Ora, quem desce sobre o Espírito, a visão do Espírito Santo descendo, além do Gênesis, nós temos a descida das línguas de fogo do Espírito Santo, no Pentecostes, não é? Então, além disso, existe um outro dado muito importante que o francês Yves Christian deu na obra dele chamada A Mutação do Mundo, onde ele coloca claramente um pequeno detalhe que faz toda a diferença, mostrando que a Brasília, plano piloto de Brasília, está geometricamente alinhado em 90 graus com a Avenida dos Champs-Élysées em Paris. Isso faz com que exista um deslocamento, portanto, astronômico da estrela polar, porque Paris está alinhado com a estrela polar. Então, essa geometria, conectando Brasília com Paris, fala sigilosamente da temática do deslocamento das civilizações da Europa para a América do Sul. Tá certo? Ora, há duas obras de um francês, o Laurent Vidal, que estudaram este momento, né? Uma obra chama-se De Nova Lisboa a Brasília, a invenção de uma capital, e As Lágrimas do Rio, né? De Nova Lisboa a Brasília, ele vai se dedicar, é o único trabalho sobre isso que foi lançado, evidentemente na França, é uma tese de doutorado na França. Ele vai falar sobre a fundação de Brasília e vai falar sobre os rituais de fundação de Brasília. É uma obra importantíssima, tem que ser lida. A outra obra dele, e ele tem uma terceira que é sobre Mazagão, não é? Mas não entra nesse caso. Na outra obra, As Lágrimas do Rio, ele vai fazer uma análise do dia 20 de abril de 1960, que é o dia do fechamento dos portões do Palácio do Catete, do embarque do presidente Juscelino Kubitschek para a nova capital, né, que é a capital federal. Então, esse dia tem sido analisado, essa separação política, o que aconteceu quando o poder federal deixa o Rio de Janeiro, que era o antigo Distrito Federal, que desaparece, e em seu lugar aparece uma nova capital e ao mesmo tempo aparece um estado novo, que é o estado da Guanabara, né? O Rio de Janeiro entrou literalmente num buraco do tempo. Existe uma coisa muito curiosa, porque a fundação de Brasília foi o afundamento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a partir daquele momento, nunca mais vai se recuperar. É uma coisa muito estranha o que aconteceu.
em termos políticos, em termos ambientais, em termos de consciência, em termos de capital. A pobreza, né, que tomou conta do Rio de Janeiro foi absoluta. Bem, existe uma obra muito curiosa que foi editada pela Pensamento e que é tido como uma obra esotérica e não deixa de sê-la, mas é preciso entender. Essa obra foi lançada em 1978, eu tenho a obra original, né? Mas no Brasil ela foi lançada pela Pensamento, onde aparece o autor com o Juscelino Kubitschek. Não é? Então, voltando à frase de Juscelino para o presidente da República Italiana, né? Eu inauguro hoje a nova capital do Brasil, na mesma data em que se comemora a fundação de Roma. Ora, Roma está ligada a Troia, né? Então, a fundação de Roma tem uma tradição que pretende dar aos romanos uma origem troiana. Na verdade, foram os troianos, os guerreiros troianos, que, fugindo de Troia, perseguidos pelos aqueus, vão tomar parte nas origens da civilização do Lácio. Enéas é um príncipe troiano, é filho de Vênus e de Anquises. Ele fugiu de Troia por volta de 1184, com seu pai nos ombros, que morreu durante a viagem. Enéas vagou por vários países e desembarcou na Itália, no Lácio, onde ele vai desposar Lavínia, que é a filha do rei latino. Depois da sua morte, o seu filho Ascânio fundou Alba Longa, aos pés do Monte Albano. Passaram-se 4 séculos. 12 reis se sucederam desde a tomada de Troia e a partida de Enéas, sempre conforme a tradição. Amulho, rei de Alba Longa, vai despojar o seu irmão Numitor dos seus direitos ao trono e faz de Réia Sílvia, a filha desse príncipe, uma vestal. Dos amores com o deus Marte, do deus Marte com Réia Sílvia teve 2 filhos, Rômulo e Rêmulo, que Amulho mandou atirar no rio Tibre. Todo mundo conhece a continuação dessa história. O cesto encalhou, uma loba alimentou Rômulo e Rêmulo com seu leite na gruta de Lupercal, no lado sudoeste do Monte Palatino. Roma é uma cidade fundada sobre 7 colinas, Lisboa também. Um pastor vai educar as crianças como seus próprios filhos. Voltando a Alba, que é a pátria, eles brigaram. Amulho é morto e Numitor foi reconduzido ao trono. Depois eles partem novamente para fundar uma nova cidade no local da infância. Né? E eles vão se dirigir aos álgures a fim de saber qual dos dois daria o seu nome à cidade. Então vai acontecer uma situação profética. Remo viu 6 abutres, Rômulo viu 12 e ganhou. Durante uma disputa, Remo foi morto. Rômulo atrelou um arado a um boi e o sulco traçado pela charrua foi delimitar a cidade. Nasceu Roma, por volta de 753 a.C., da qual um asiático, troiano vencido, vai se tornar um herói legendário, tanto quanto o seu fundador, que é Rômulo. Ora, mais tarde, Roma será responsável por ele e por Virgílio, por insistência de Augusto, e vai imortalizar o nome e as aventuras de Enéas. E vai ser composto aquela epopeia nacional que é a Eneida, que é um poema épico de 12 cantos. Não é? Então Roma vai crescer e vai se transformar no chamado Império Universal. E vai encontrar o apogeu desse império no reinado de Otávio Augusto, que será venerado como um deus. Né? Ora, é durante, portanto,
o reinado de Augusto que a Judéia vai se tornar a primeira província procuratória do império depois que Arquelau foi destronado em Jerusalém. Pôncio Pilatos, por insistência dos sacerdotes e do povo, vai condenar Cristo, que se proclamava filho de Deus. Não é? Então aqui nós temos, num sentido histórico, um ponto de referência cronológica. E não somente isso, nós temos uma nova dimensão da história. Né? Uma dimensão onde a escatologia e a teologia vão conferir um outro plano de consciência, vamos dizer assim. É, portanto, Roma, capital do Império Universal, já era Roma um Império Universal. É em Roma que se vai fixar Pedro, o primeiro dos apóstolos, que recebe de Cristo a ordem de anunciar a boa nova até os confins da terra. O Império Romano desmorona, mas Roma, enquanto religião, continua a ser a sede de um outro tipo de universalidade, não mais uma universalidade temporal, e sim uma universalidade espiritual, o cristianismo. Em 1960, num lugar, segundo Juscelino, onde antes só havia a solidão e o grito dos jaguares na noite, surge uma cidade. E aí Lúcio Costa coloca, nascida do gesto primeiro daquele que designa um local ou dele toma posse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. O mito da cruz é um mito caríssimo à história de Portugal, hein? Ele vem desde a nacionalidade portuguesa. E aqui, quando Lúcio Costa era um grande estudioso da história de Portugal. Quando Lúcio Costa faz esta menção à cruz, como rito de tomada de posse de um território, certamente ele tem em perspectiva várias questões. Né? Então, Juscelino coloca que uma voz se eleva de um outro continente, em 21 de abril de 1960, que declara que, sob a proteção de Deus, Brasília está inaugurada, a capital dos Estados Unidos do Brasil. É neste dia, e tendo em perspectiva estas coisas, que o Juscelino se reporta, portanto, ao presidente da República Italiana nestes termos: eu inauguro hoje a nova capital do Brasil, na mesma data em que se comemora a fundação de Roma. A mais nova cidade do mundo se volta neste momento para contemplar a mais antiga cidade da terra, centro e berço da latinidade, onde o gênio dos romanos fixou as raízes da civilização ocidental. Juscelino claramente fala que Brasília está destronando Roma. É a nova Roma. Então existe, portanto, nessa frase, entre Roma e Brasília, aquele laço misterioso que ligava Troia a Roma, passando por Alba Longa. Então é em cima deste fio invisível, que liga duas capitais, não é? Que existe uma ideia de nação e que vai determinar a história do Brasil, imputando ao Brasil, digamos, a primazia de dar origem a uma nova civilização. É muito sério o gesto e os ritos que acompanham e o projeto que acompanha o nascimento de Brasília. Né? Então, isso faz com que a fundação de Brasília tenha uma dimensão ao mesmo tempo profética, espiritual e cósmica. Não é? Bem, ora, para muitos, isso pode ser um tema utópico. Não deixa de ser, mas é um fato histórico. Sobretudo, porque Brasília é uma coisa concreta, ela existe e ela foi criada dentro de rituais específicos. E a obra de Laurent Vidal mostra isso perfeitamente. Bem, então quando Niemeyer alinha Brasília com
Paris, o meridiano de Greenwich, quer dizer, o meridiano de grau zero, né, que hoje passa sobre Paris, ele passava originalmente sobre Londres. Por uma maracutaia, o meridiano é deslocado para Paris. Ora, o que tem implícito aqui? Uma ideia astronômica ou astrológica, como queiram, que é o chamado deslocamento, que está ligado ao chamado deslocamento dos polos e das civilizações. Então, a civilização cristã nasceu sobre a era de Cristo, sobre o signo de Peixes, desculpe. Então, a nova era, digamos que há de surgir, ela nasce sobre um outro signo, que é o signo de Aquário, né? Então, se a gente pegar um planisfério e marcar os principais centros das diversas civilizações, retrocedendo até a Suméria, por exemplo, né? Os franceses vão dizer, portanto, que Paris é a grande capital depois de Roma. Né? E o que vai acontecer? Quando nós pegamos um planisfério e colocamos as capitais dos diferentes povos, aparece um fato absolutamente matemático, perturbador. Os principais pontos encontrados dessas capitais estão distantes uns dos outros, né? E constata-se que as grandes civilizações surgiram sempre dentro de um mesmo perímetro, 30 graus norte, 30 graus sul. E vai existindo, por importância, digamos, um deslocamento das civilizações. Aqui é que entra o tema da translaxo, da translação do saber, num sentido de uma rotação, no sentido leste-oeste, né? Então, esses cálculos, os chamados cálculos epilogísticos, né, dizem que há, portanto, uma lei cósmica relativa a isso. O céu, portanto, se torna uma testemunha irrefutável desse deslocamento civilizacional. Seja como for, existe sim quando a gente coloca no planisfério, as grandes civilizações do mundo, elas estão colocadas dentro ou alinhadas perfeitamente com o círculo de deslocamento dos polos que traça na superfície do globo terrestre uma figura imaginária. Então, quando se faz essa projeção geométrica, existe o deslocamento de diferentes civilizações. Pois bem, então veja, se nós pegarmos esse dado do deslocamento do polo em relação à precessão dos equinócios, né, verifica-se, por exemplo, que Japão, Pequim, Tibete, Irã, Cairo, Atenas, Roma, Espanha, França, estarão, essa sucessão de civilizações estarão diretamente ligadas ao deslocamento dos polos. Aqui é que começa a entrar um negócio. Tendo em perspectiva isso, aqui não interessa se quem está me ouvindo acredita ou não nesse negócio, tá? Isso é um fato matemático e, enquanto história, também é um fato histórico, porque para fundar Brasília, esses detalhes todos foram levados em consideração. Ora, a última era, antes da chamada Era de Aquário, é a chamada Era de Peixes. Então, quando Niemeyer faz o alinhamento de Brasília com Paris, Niemeyer está colocando exatamente isso, que o país piloto, o deslocamento do polo vai acontecer, portanto vai passar, depois da Era de Peixes, vai vir a Era de Aquário, e, portanto, o deslocamento do polo vai designar uma nova civilização. Portanto, isso impregna
que haverá um país piloto. Esse país piloto, portanto, no entendimento de Juscelino, é o Brasil. Então, esse país vai emergir claramente acima dos outros e vai polarizar tudo ao redor de si. Agora, não é Juscelino que inaugura isso, hein? Juscelino inaugura a capital. Mas essa ideia do Brasil como Nova Roma era uma ideia da maçonaria desde o século XIX. Tá certo? Então, leva-se algum tempo, para que, mais de um século, para que aquele projeto do Império do Brasil se transforme numa capital. Não é? Ora, além disso, o que nós perspectivamos na teoria da Translatio Imperi? O surgimento de uma terceira força, geopolítica, digamos assim. Se vai se falar na queda de Roma, e se fala ao mesmo tempo numa nova Roma, nós temos que ficar entre uma escolha. Esta nova Roma permanece situada na Europa continental? Ou será uma união latina? Né? Quer dizer, o eixo desloca, como mostra, digamos, o planisfério celeste, o eixo desloca e vem para o hemisfério sul. Você fala assim, mas a grande potência das Américas é os Estados Unidos. É um fato. É um fato. Mas, curiosamente, dentro da estrutura do planisfério, a vez dos Estados Unidos é depois de Aquário. Portanto, isso significa que a maçonaria americana construiu os Estados Unidos, pegando todas as energias que eram dedicadas a Aquário, ou que seriam próprias, digamos assim, do Brasil. A ser verdade essa questão. E essa temática é muito séria, hein? Os Estados Unidos se comportam, desde a sua fundação, como a polícia do mundo, como um império, não é? Aliás, a própria fundação americana também faz referências claríssimas à ideia da Translatio Imperi. Repito, é que essas temáticas no Brasil não são estudadas. Há um silêncio sepulcral sobre essas questões. Então, voltando. Quando Juscelino, ou a maçonaria como queiram, né, no século XIX, criam a ideia do Brasil como um império e rechaça a tradição de Portugal e elege a tradição maçônica, está falando numa terceira força. Terceira força é essa que não é a continuidade de Roma, é uma nova Roma que vai depor a Roma antiga. Né? Então vai se procurar criar entre o leste e o oeste uma terceira força. Ora, veja o seguinte. No plano econômico, como é que a gente pode pensar ou perspectivar o chamado mercado comum europeu? Né? A comunidade europeia. Como é que nós podemos pensar o próprio projeto que foi se consolidar somente com o Lula, que é o projeto, digamos, latino-americano do Foro de São Paulo, que diz respeito a uma nação suprapartidária. Já está previsto na Constituição Federal Brasileira o projeto da Pátria Grande. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma terceira força. Dentro dessas perspectivas, quer dizer, se há uma queda da Europa, a Europa aqui significando Roma, significando Europa, significando cultura ocidental, quem vai substituir? É uma discussão
muito profunda. Tá? Ora, então, essa terceira Roma pode ser pensada como uma união latina. Isso não é uma simples visão de espírito. Isso é uma realidade geopolítica. Por outro lado, como é que nós poderíamos pensar a ideia da superioridade dos países anglo-saxões e da própria União Soviética? Agora, o que seria uma União Latina? Seria somente uma união dos países da América Latina? Ou seria uma união latina num sentido abrangente? França, Itália, Espanha, Portugal, Brasil, Valônia, Romênia, América Central e Argentina. Percebeu? Portanto, há duas uniões latinas que existem como uma terceira força. Uma engloba a Europa, não é? E não descarta o cristianismo, muito pelo contrário, o absorve. A outra descarta completamente o cristianismo e a Europa. A propositura do Foro de São Paulo, ou da Pátria Grande, é a União Latina que não contempla a Europa. Qual foi a União Latina? Existiu em algum momento da história do Brasil uma propositura de União Latina que contemplasse os países de língua latina? Existiu. Isso foi feito no período do Jânio, ligado a Portugal, com o filósofo Agostinho da Silva, quando eles conceberam a chamada política externa independente do Brasil, e depois o governo do José Sarney e do vice do Collor, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele. Fugiu completamente o nome dele. Nesses três governos estava presente o mesmo homem que era o José Aparecido de Oliveira, o mineiro José Aparecido de Oliveira. José Aparecido era um grande amigo do filósofo português Agostinho da Silva. Ambos conceberam o Instituto Internacional de Língua Portuguesa e depois a Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa. Tá? Bem, os governos que vieram depois simplesmente implodiram esta ideia de uma terceira força de união latina que contemplava a Europa e, portanto, a cristandade, e Portugal. Não é? Então, essa união latina que contempla a Europa talvez pudesse ser de fato uma terceira força que assegurasse um equilíbrio entre os países anglo-saxões e a União Soviética. Mas, curiosamente, a elite oligárquica brasileira, todas as vezes em que esse projeto, portanto, de reconexão do Brasil com Portugal, não é de ruptura, e do Brasil com a Europa, com os países latinos, todas as vezes que esse projeto veio a cabo, e veio a cabo nesses três momentos que eu estou falando para vocês, durante o governo do Jânio, essa é uma das razões pelas quais ele foi deposto, durante o governo do Sarney e no governo do vice do Collor, né? Do Itamar Franco, lembrei o nome. Então, tão logo esses projetos vieram à baila, eles foram demolidos. Eles não deixam, a oligarquia mafiosa que dirige o Brasil não deixa esses projetos entrarem com peso, porque de fato aqui nós teríamos não uma destruição do Ocidente, não é? Mas a continuação do Ocidente unido à América, porque esse era exatamente
o projeto de Portugal, né? E o projeto dos reinos peninsulares, Portugal e Espanha. Quer dizer, porque são esses reinos que expandem o cristianismo pelo mundo e que fazem uma conexão geopolítica entre as Américas, entre a África, entre a Ásia e entre a Europa. Então, essa união poderia compreender perfeitamente os estados independentes da África Negra. Porque a França passou por ali e, sobretudo, Portugal, né? E tem uma ligação com a China, porque Portugal esteve na China, tem uma ligação com a Índia, Portugal esteve na Índia. Então, posteriormente, os BRICS, que é uma construção ali que o Lula vai tentar, na verdade, não é um grande eixo latino. Os BRICS é um grande processo, não de criação de uma terceira força de equilíbrio no mundo, mas de submissão do Brasil aos interesses da Rússia, do espírito russo-chinês. Então, é interessantíssimo nós entendermos que a fórmula que é pronunciada na inauguração de Brasília, no dia 21, neste dia, 21 de abril, declaro, sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. Então o Brasil vai celebrar junto com os italianos e evidentemente com os portugueses o dia 21 de abril de cada ano. E veja que 21 de abril não é nem um pouco comemorado no Brasil, né? Ora, então a Fundação de Brasília fala sobre a transição e o advento de uma era futura, que é preciso criar um vínculo entre Roma e Brasília e a França, artificialmente aqui, a partir do momento que o meridiano de Greenwich é deslocado para Paris, que o meridiano de Greenwich é o marco zero, né, do planeta. Então a França exerce uma missão. Veja que a França está pegando fogo, hein? O cristianismo, desde a Revolução Francesa acabou com a França, né? A missão francesa cristã está na ordem das coisas, com o sentido de uma história traçada pelo céu. Entretanto, politicamente falando, a França é inimiga figadal do cristianismo, né? Isso não aconteceu com Portugal. Aliás, os dois últimos papas que passaram por Portugal, sobretudo Bento XVI, fala claramente que Portugal guarda sementes das matrizes da Europa e que quando a Europa estiver destruída, Portugal será o novo alento do mundo. E o Papa Francisco também falou uma coisa muito semelhante. Portanto, o Vaticano tem uma noção muito exata do papel de Portugal. Ora, só o Brasil que não tem. E o Brasil continua de costas viradas e cada vez mais. Muito pelo contrário, este governo deste maçom, essa junta militar maçônica, que fabricou um presidente fantoche, que é Jair Bolsonaro, este governo está cada vez mais alinhado com os países anglo-saxões, no sentido de submeter o Brasil a esses países. Portanto, o governo que tomou posse é um governo de exclusão da União Latina. Aqui não é só do Foro de São Paulo, não. É de exclusão absoluta da União Latina e de uma forma peremptória. Veja que no dia em que Jair Bolsonaro foi empossado, ele recusou-se a falar com o presidente de Portugal, com o representante de Portugal. Ele não recebeu. Com o de Israel ele botou do lado, tirou foto, etc. Tal. Não é? E vem com essa panaceia de querer recuperar o acordo ortográfico. Ora, para recuperar o acordo ortográfico, isso é uma temática que está envolvida diretamente com a chamada Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa. Para tanto, ele precisaria de retomar
uma discussão que foi iniciada no período do Jânio, depois no período do governo do Sarney, depois no governo do Itamar Franco. Ele não vai fazer isso, eles não têm o menor interesse nessa ligação. O interesse da ligação deles é com o imperialismo americano, que é um outro campo profético sobre o qual eu já fiz vários programas, aonde Donald Trump assume-se como um chamado imperador dos últimos dias, né? E quando o Jair Bolsonaro esteve em Israel esse ano, na condição já de presidente, e assinou um livro comprometendo o Brasil com a construção do terceiro templo de Israel, o terceiro templo de Israel fala precisamente da vinda do Messias judaico. Ora, quando o Messias judaico vier, o que ele vai fazer? Ele vai matar o Messias cristão. Então, o presidente atual do Brasil é um presidente anticristão, inimigo da cultura ocidental, ao contrário do que ele fala. Né? Portanto, a história brasileira é uma história muito interessante, trágica, né? E uma história que vem sendo mantida sobre um cabresto documental. Porque, efetivamente, os grandes liames dessa história são completamente desprezados pela Academia Nacional. De tal forma que não é possível que a incultura brasileira seja de tal monta, porque no mundo inteiro discute-se símbolos e cultura simbólica. Por que essa discussão não entra dentro do Brasil? Então, invocando novamente Darcy Ribeiro, a incultura brasileira é um projeto de Estado. Esse é o ponto. Então, esses assuntos não são tratados porque a elite mafiosa que dirige o Brasil, de modo algum interessa a ela que eles sejam tratados. Mas a história é o que ela é. A história não é aquilo que nós queremos que ela seja. Portanto, a fundação de Brasília, os rituais de fundação de Brasília, estão diretamente atrelados com um tema muito sério, ligado à escatologia, à profética e à apocalíptica, que é a ideia da terceira Roma, a ideia da queda de Roma e do surgimento de uma nova era, com uma nova sede, de uma nova cristandade, de uma nova religião mundial. Quando nós começamos a entender a história do Brasil, ela torna-se extremamente fascinante. De uma forma geral, ela é chata, árida, vazia, porque não tem explicação, nada conecta com nada. É como se o Brasil estivesse dentro de uma bolha de vidro. E o Brasil não está dentro de uma bolha de vidro, não. O que não existe é uma intenção da intelectualidade nacional em tratar dessa temática. E repito, não são só os intelectuais de esquerda que não falam dela. Os intelectuais de direita também não falam. E quando falam, cospem em Portugal. São raríssimos os intelectuais brasileiros que ousaram meter a mão nessa cumbuca. Raríssimos. E mais, a falsa direita que veio à existência agora no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro, e eu repito e tenho repetido isso à exaustão, é uma falsa direita. É falsa e é falsária. Ela falsifica dados e fontes e informações. De direita ela não tem nada. Ela é a esquerda com rótulo de direita. Esta direita falsária, inclusivamente, tem na cara dura, com a maior disfarçatez, destruído todos os elos do Brasil com Portugal para conectar o Brasil com a maçonaria e conectar o Brasil com os países anglo-saxões.
Qual é a ligação histórica que o Brasil tem com a tradição anglo-saxã? Nenhuma. O período que nós estamos atravessando dentro do Brasil é sério, né? Mas, enfim, para concluir, a história da fundação de Brasília tem que ser estudada. E tem que ser estudada sobre uma outra perspectiva. Dom Bosco, Brasília não foi fundada por conta do sonho de Dom Bosco. Dom Bosco é uma das linhas proféticas e visionárias que fala da fundação de Brasília. Mas não é a única e não é a central. Isso é outra mentira que o Brasil inventou. Que Brasília foi fundada por conta do sonho de Dom Bosco. Mas é evidente que não. Né? Mesmo porque já estava previsto na primeira Constituição do Brasil a transmigração da capital para o Planalto Central. E Dom Bosco não aparece ali na jogada, no primeiro império. De modo que o Brasil é o país das invenções, tornou-se o país das mentiras mais grotescas. Não é? E eles fazem isso com a maior cara dura. Mas fica aqui a dica, portanto, então, se vocês tiverem oportunidade, comprem essas duas obras de Laurent Vidal, de Nova Lisboa, Brasília, e As Lágrimas do Rio. Caso tenham interesse, comprem também a obra de Yves Christian, A Mutação do Mundo. E procurem se inteirar sobre os temas da Translatio Imperii. Nós temos vários programas que nós já fizemos isso, e o canal do IMUB do YouTube, no canal do IMUB do YouTube, vocês podem aceder a esses programas que estão colocados no nosso programa de Rádio Culturas e Identidades e no outro programa da Rádio Cultura Online Brasil, que é A República. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.